A chuva caía impiedosa sobre as ruas estreitas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio de luzes neon. Ji-Hoon Kim, o temido chefe da máfia coreana que controlava o submundo dos importados ilegais e das apostas clandestinas na liberdade, parou abruptamente ao virar a esquina da rua onde ficava o pequeno restaurante de ramen que servia como fachada para seus negócios. Ele estava furioso, o colarinho da camisa preta impecável, agora salpicado de gotas, os punhos cerrados ao lado do corpo. Seus homens o haviam traído naquela noite. Um carregamento de mercadorias valiosas sumira, e rumores apontavam para um rival japonês. Mas o que o pegou de surpresa foi o tropeço, uma garota comum, encharcada até os ossos, esbarrando nele com uma bandeja de pratos sujos nas mãos. "Desculpa. Ai, meu Deus!" exclamou ela, os olhos castanhos arregalados de pavor ao ver o homem alto e imponente à sua frente. Sofia Ramos, 25 anos, garçonete noturna no restaurante coreano barato, onde trabalhava para pagar as contas da mãe doente, sentiu o coração disparar. A bandeja escorregou de suas mãos trêmulas e os pratos se estilhaçaram no chão, misturando-se à poça d'água. Ela era só mais uma na multidão. Cabelos pretos presos em um coque bagunçado, uniforme simples de saia e blusa branca agora grudada ao corpo magro pelo temporal, cheirando a molho de soja e fadiga acumulada. Sua vida era uma rotina exaustiva. Turnos longos, ônibus lotados de madrugada e um quartinho apertado no subúrbio, onde mal cabia sua cama e as pilhas de boletos atrasados. Ji-Hoon a encarou, os olhos escuros como a noite sem lua fixos nela por um segundo a mais do que o necessário. Ele era o oposto dela em tudo. 32 anos, herdeiro de uma linhagem de yakuza adaptada ao Brasil, com ternos sob medida que escondiam tatuagens de dragões coreanos serpenteando pelos braços musculosos. Seu mundo era de luxo sombrio, carros blindados, reuniões em clubes exclusivos da Vila Madalena e uma rede de lealdades forjadas no medo. Mulheres? Elas vinham e iam, troféus em festas regadas a soju contrabandeado, mas nenhuma o desequilibrava assim com um simples esbarrão. "Você quebrou tudo isso por minha causa?" murmurou ele em português com sotaque carregado, a voz grave ecoando como um trovão baixo. Não era raiva, mas algo mais perigoso, curiosidade misturada a um desejo inesperado que o irritava. Sofia piscou, limpando o rosto molhado com as costas da mão, tentando ignorar o frio que subia pelas pernas. Eu não vi você aí. Foi um acidente. Eu limpo, senhor. Por favor, não me demita." Ela se abaixou rapidamente, pegando os cacos com as mãos, os dedos finos tremendo. O restaurante estava quase vazio àquela hora, só o som da chuva e o zumbido distante do tráfego da Avenida Paulista preenchendo o ar. Ji-Hoon observou-a, fascinado pela forma como ela mordia o lábio inferior, concentrada, alheia ao perigo que ele representava. Seus homens, 2 grandalhões de terno posicionados a metros dali, trocaram olhares nervosos. Ninguém esbarrava no chefe sem consequências. Ele se agachou ao lado dela, o perfume amadeirado de sua colônia colidindo com o cheiro úmido da rua. "Não se preocupe com isso", disse, tocando levemente o pulso dela para impedi-la de se cortar em um pedaço de porcelana. O contato foi elétrico. A pele dela macia e fria contra a aspereza calejada de sua mão, um calor sutil subindo pelo braço dele. Sofia congelou, o coração batendo forte o suficiente para ela jurar que ele podia ouvir. "Você trabalha aqui? No meu restaurante?" perguntou ele, as sobrancelhas arqueadas em uma mistura de diversão e posse. Era dele no sentido figurado. O lugar era uma de suas lavanderias para dinheiro sujo. "Sim, senhor. Há 6 meses. Eu sou só a garçonete da noite", respondeu ela, erguendo o olhar para encontrar o dele. Havia algo hipnótico naqueles olhos, uma intensidade que a fazia se sentir exposta, como se ele pudesse ver através de sua fachada de garota durona. Um sorriso torto surgiu nos lábios dele, o primeiro em dias. "Então você me serve ramen e não sabe quem eu sou? Isso é engraçado." Ele se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Sofia hesitou, mas aceitou,
sentindo o aperto firme, o polegar roçando acidentalmente a parte interna de seu pulso. O toque Lingard por um segundo a mais, enviando um arrepio que não era só do frio. Enquanto ela se endireitava, Ji-hun notou o colar simples de prata em seu pescoço, um pingente em forma de estrela que parecia deslocado em meio à sua própria aura de poder. "Qual é o seu nome?" perguntou a voz mais suave agora, como se o mundo ao redor tivesse pausado. "Sofia", murmurou ela, limpando as mãos na saia. "E o seu?" Ele riu baixinho, um som raro que ecoou na rua vazia. "Ji-hun, lembre-se disso." Seus olhares se prenderam, o ar carregado de uma tensão inexplicável, desejo cru misturado ao cheiro de chuva e comida frita, o corpo dele inclinado ligeiramente para o dela, próximo o suficiente para ela sentir o calor emanando de sua jaqueta. Mas o momento se quebrou quando um carro preto parou bruscamente na esquina, faróis cortando a escuridão. Um dos homens de Ji-hun saiu correndo, o rosto pálido. "Chefe, o carregamento." Os japoneses atacaram o armazém, sangue por todo lado. Ji-hun se endireitou, o rosto endurecendo como pedra, mas antes de virar, ele olhou para Sofia uma última vez, os olhos prometendo algo perigoso. "Volto amanhã para compensar o acidente", disse, a voz baixa e carregada de subtexto. Ela assentiu, confusa, o pulso ainda formigando onde ele tocara. Enquanto ele entrava no carro acelerando para a noite violenta, Sofia pegou a vassoura do restaurante, o coração acelerado. Mas ao voltar para dentro, seu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem anônima. "Fique longe dele ou você será a próxima no chão." O pavor a invadiu como a chuva, e ela soube que aquele esbarrão inocente acabara de arrastá-la para um abismo. Sofia mal dormiu aquela noite. O quartinho apertado no subúrbio de São Paulo, com paredes finas que deixavam vazar o barulho dos vizinhos e o ronco distante dos trens da CPTM, parecia ainda mais sufocante. A mensagem anônima piscava em sua mente como um neon defeituoso. "Fique longe dele, ou você será a próxima no chão." Ela releu o texto no celular rachado, o coração apertado. Quem era ele? Ji-hun, o homem que surgira da chuva como um fantasma perigoso? Ou era só um trote idiota de algum cliente bêbado do restaurante? Ela balançou a cabeça, tentando se convencer de que era paranoia. Afinal, sua vida era simples demais para envolver ameaças de verdade, turnos intermináveis no ramen bar, visitas à mãe no hospital público, e o sonho distante de um emprego melhor que pagasse as contas sem sugar sua alma. Na manhã seguinte, o sol escaldante de verão filtrava pelas persianas sujas, transformando o ar em uma sauna pegajosa. Sofia se arrastou para o banheiro minúsculo, lavando o rosto com água fria para afastar o cansaço. "Você está bem, filha?" perguntou a mãe pelo telefone, a voz fraca ecoando do outro lado da linha. Dona Maria, com seus 50 anos de luta contra o câncer, era o único farol na vida caótica de Sofia. "Só uma noite ruim no trabalho, mãe. Vou te visitar amanhã, prometo." Ela desligou, vestindo o uniforme limpo, saia preta e blusa branca que cheirava a amaciante barato. E pegou o ônibus lotado para a Liberdade. O trajeto era um inferno de corpos suados e cheiro de pastel frito, mas pelo menos a distraía da inquietação que Ji-hun deixara para trás. Ao chegar ao restaurante, o lugar estava agitado mais cedo que o normal. O dono, um coreano idoso chamado Sr. Park, gritava ordens na cozinha, o vapor de caldo subindo como névoa. "Sofia, você atrasou 5 minutos. Limpe a mesa da janela, rápido." Ela assentiu, pegando o pano úmido, mas seu estômago revirou ao ver o movimento na rua. 2 homens de terno escuro, os mesmos grandalhões da noite anterior, postados como sentinelas na calçada. Eram os capangas de Ji-hun? Ela engoliu em seco, fingindo não notar enquanto limpava as mesas vazias. O dia correu em um borrão de pedidos de bibimbap e kimchi jjigae, o ar carregado de alho e pimenta. Sofia servia com eficiência mecânica, rindo forçado para os clientes habituais, um grupo de tias brasileiras que adoravam fofocar sobre novelas. "Olha só, Sofia, você tá com cara de quem viu um fantasma coreano", brincou uma delas a Dona Lúcia,
com um riso gutural. Sofia forçou um sorriso. É o calor, tia, derrete a gente. Mas por dentro, a tensão crescia como uma panela no fogo. Toda hora, ela olhava para a porta, esperando-se ou temendo que ele aparecesse. Foi no final da tarde, quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranja, que o mundo dela colidiu de vez com o dele. A porta tilintou, e Ji-hun entrou, o terno cinza impecável contrastando com o caos casual do lugar. Seus olhos varreram o salão até encontrarem os dela, e um sorriso lento, quase predatório, curvou seus lábios. Bom dia ou boa tarde. Você ainda trabalha aqui? Disse ele, aproximando-se do balcão com passos deliberados. O sotaque coreano emendado ao português soava como uma melodia rouca, e Sofia sentiu o pulso acelerar, o pano esquecido na mão. Boa tarde, Sr. Ji-hun, respondeu ela, tentando soar profissional, mas a voz saiu trêmula. O que vai querer? Ramen? Ou veio só compensar o acidente? As palavras escaparam com um toque de humor sarcástico, uma defesa automática contra o nervosismo. Ele riu, um som baixo que vibrou no peito dela como um eco. Inteligente. Vamos com o ramen, então. E sente-se comigo. Quero saber mais sobre a garota que derruba pratos na minha frente. Ela piscou surpresa. Eu? Não posso me sentar no horário de pico. Mas o senhor, Park do fundo da cozinha, acenou com a cabeça freneticamente. Ele sabia quem era o cliente e não queria problemas. Relutante, Sofia pegou um prato extra e sentou-se à mesa dele, o joelho roçando acidentalmente na perna dele sob a toalha de plástico. O toque foi breve, mas elétrico, enviando um calor que subiu por sua coxa. Então, Sofia, começou ele, os olhos fixos nos dela enquanto mexia os palitinhos no caldo fumegante. O que uma garota como você faz em um lugar como este? Sonha com mais que bandejas e chuva? Ela corou mexendo no colar de estrela. Sonho com contas pagas e uma vida normal. E você? O que um homem como o senhor faz virando esquinas chuvosas? Era uma provocação leve, mas os capangas na porta trocaram olhares tensos. Ji-hun inclinou-se para a frente, o cheiro de sua colônia, sândalo e algo metálico como poder, invadindo o espaço dela. Eu cuido de negócios, importados, apostas, coisas que mantêm esta rua viva. Seus dedos roçaram os dela ao passar o saleiro, um toque intencional que a fez prender a respiração. E você? Tem namorado para te proteger dessas noites longas? A pergunta veio carregada, os olhos dele escurecendo com uma possessividade sutil. Sofia riu, nervosa, tentando dissipar a tensão. Proteger? Eu me viro sozinha. Mas se aparecer um rival japonês, eu aviso. Ele sorriu, mas havia um brilho de ciúme ali, como se a ideia de outro homem perto dela o irritasse. Boa, porque eu não gosto de dividir o que me interessa. As palavras pairaram, sugestivas, e ela sentiu o ar esquentar, o corpo dele próximo o suficiente para ela notar o subir e descer de seu peito. De repente, a porta se abriu com violência. Um homem magro, com tatuagens japonesas mal escondidas sob a camisa, entrou tropeçando, o rosto ensanguentado. Kim, seus cães mataram meu irmão no armazém. Os capangas de Ji-hun se moveram como sombras, mas ele ergueu a mão, calmo. Fora daqui, isso não é lugar para vingança. Sofia congelou, o coração martelando, enquanto o rival cuspiu no chão e saiu, prometendo retaliação. Ji-hun virou-se para ela, o rosto endurecido. Vá para casa cedo hoje. Eu cuido para que chegue segura. Mas em seus olhos havia mais. Uma ordem velada, um laço se formando contra sua vontade. Ela assentiu, levantando-se com as pernas bambas, mas ao sair para a rua, um carro familiar parou ao seu lado. Um dos capangas acenou. Entre, senhorita. Ordens do chefe. Sofia hesitou, o pavor da mensagem da noite anterior voltando como um soco. Mas o que escolha ela tinha? Ao entrar no banco de trás, o cheiro de couro caro a envolveu, e ela soube que sua vida normal acabara de ser engolida pela dele. Enquanto o carro acelerava pelas ruas movimentadas da Liberdade, seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Ele te marcou. Agora você é alvo. O pânico a invadiu, e ela apertou o colar, rezando para que o interesse dele valesse o risco.
O carro deslizava pelas ruas congestionadas da Liberdade como uma sombra elegante, o motor ronronando baixo sob o burburinho da hora do rush. Sofia apertava o celular na mão, a tela ainda iluminada com a mensagem ameaçadora. Ele te marcou. Agora você é alvo. Seu estômago se revirava, mas ela ergueu o queixo, recusando-se a mostrar fraqueza para o capanga no banco da frente, um homem chamado Min-ho, cujos olhos no retrovisor pareciam frios como aço. Para onde estamos indo? Eu só queria ir para casa, disse ela, a voz firme apesar do tremor interno. Min-ho grunhiu algo em coreano pelo interfone, e o motorista acelerou, virando para uma rua lateral mais escura, longe das luzes neon dos letreiros em Hangul. Ordens do chefe. Ele quer garantir que você chegue inteira. Aqueles Yakuza não brincam. Sofia mordeu o lábio, o coração batendo em ritmo com o tráfego. Ji-hun. O nome ecoava em sua mente como uma promessa perigosa, misturada ao calor residual do toque dele mais cedo, quando seus dedos roçaram os dela no balcão. Ela não era ingênua. Sabia que ele comandava algo sombrio, mas o desejo que sentira, aquele arrepio elétrico, a confundia mais que o medo. O carro parou em frente a um prédio discreto na Vila Madalena, fachada de tijolos aparentes, que escondia um clube privado nos andares superiores. Luzes suaves vazavam pelas janelas altas e o ar cheirava a incenso e cigarros caros. Min-ho abriu a porta para ela, gesticulando para que subisse. Ele está esperando. Sofia hesitou na calçada, o vento noturno bagunçando seus cabelos, mas o som distante de sirenes a impulsionou para dentro. O elevador subiu em silêncio, o espelho refletindo sua figura exausta, o uniforme amarrotado, os olhos inchados de cansaço. Quando as portas se abriram, Ji-hun estava lá, encostado na parede de um corredor iluminado por lanternas de papel, um copo de soju na mão. Você veio, disse ele, a voz grave cortando o ar como uma lâmina suave. Seus olhos a percorreram devagar, demorando-se na curva de seu pescoço, onde o colar de estrela brilhava. Ele vestia uma camisa preta desabotoada no colarinho, revelando o início de uma tatuagem que serpenteava como um dragão faminto. Eu não tive escolha, rebateu ela, cruzando os braços para esconder o tremor. Seus homens me arrastaram como se eu fosse uma prisioneira. O que está acontecendo, Ji-hun? Aquela mensagem. Alguém me ameaçou por sua causa. Ele se aproximou, o espaço entre eles encolhendo até que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sândalo misturado ao álcool leve. Sente-se, murmurou, guiando-a para uma sala privativa com sofás de couro e uma vista panorâmica da cidade piscante. O lugar era um oásis de luxo em meio ao caos de São Paulo. Garrafas de Maggioli na mesa baixa, música jazz coreana tocando baixa nos alto-falantes. Sofia afundou no sofá, as pernas dobradas sob o corpo, enquanto ele se sentava ao lado, perto demais, o joelho roçando o dela. Os Yakuza estão atrás de mim. Meu carregamento sumiu, e eles acham que fui eu. Mas você não tem nada a ver com isso. Eu só queria te proteger. Ela riu, um som curto e amargo, tentando aliviar a tensão que crescia como uma faísca. Proteger? Me jogando no meio da sua guerra? Eu sou só uma garçonete, Ji-hun. Minha maior briga é com as contas do hospital da minha mãe. Não preciso de balas voando por aí. Ele inclinou a cabeça, um sorriso torto surgindo, revelando um lado vulnerável que contrastava com sua fachada de ferro. Você é mais que isso. Ontem, na chuva, você me olhou como se eu fosse humano, não um monstro. Ninguém faz isso. Seus dedos traçaram o braço do sofá, parando a centímetros da mão dela. O ar carregado de uma eletricidade que fazia sua pele formigar. Sofia engoliu em seco, o olhar preso no dele, aqueles olhos escuros que pareciam engoli-la. E se eu quiser saber mais? Por que um homem como você, com tudo isso? Ela gesticulou para o quarto opulento. Se arrisca em ruas chuvosas e restaurantes baratos? Ele hesitou, algo raro em sua postura confiante. E então confessou, a voz baixa como um segredo. Eu vim para cá fugindo de Seul. Meu pai. Ele me forçou a isso. A máfia coreana no Brasil é minha prisão dourada.
Mas você me faz lembrar que há vida além das sombras. Sai confessionário veio com uma vulnerabilidade crua, e ele se inclinou mais perto, o hálito quente roçando sua orelha. Fique comigo esta noite, só para conversar. Eu prometo, nada mais. O coração dela disparou, o corpo traindo-a com um calor que subia pelo ventre. Seus lábios estavam a um sussurro dos dela, o cheiro dele invadindo seus sentidos, tornando o ar espesso e doce. Sofia sentiu as mãos dele em sua cintura, um toque hesitante que a puxava para si, os músculos tensos sob a camisa fina. Ji-hun, murmurou ela, os dedos subindo para o colarinho dele, roçando a pele quente de seu pescoço. Era loucura, perigo e desejo entrelaçados. Mas o beijo veio quase, os lábios roçando em uma promessa de fogo, o mundo reduzido ao pulsar de seus corações sincronizados. De repente, a porta se escancarou com um estrondo. Min-ho irrompeu, o rosto pálido, arma na mão. Chefe, os Yakuza invadiram o clube de baixo. Eles sabem que você está aqui e trouxeram reforços. Ji-hun se levantou como um raio, o momento íntimo se desfazendo em poeira, mas seus olhos voltaram para Sofia, cheios de uma urgência feroz. Fique aqui, eu volto por você. Ele a beijou rapidamente na testa, um gesto protetor que a deixou tonta, antes de sair correndo para o corredor. Sozinha no quarto, Sofia ouviu os primeiros tiros ecoando lá embaixo, o pânico subindo como bile. Seu telefone vibrou novamente na bolsa. Uma foto dela, tirada agora com a legenda: "Ele não pode te salvar para sempre." O terror a paralisou. E ela soube que o abismo se abrira de vez. Os tiros ecoavam como trovões abafados pelo piso do clube, cada estampido fazendo o coração de Sofia pulsar em pânico puro. Ela se encolheu no sofá de couro, as mãos tremendo enquanto apertava o celular contra o peito, a foto ameaçadora ainda piscando na tela, seu rosto inocente, capturado naquele exato momento de vulnerabilidade. O ar no quarto privativo, antes carregado de desejo e segredos sussurrados, agora cheirava a pólvora distante e medo cru. Ji-hun havia saído correndo, deixando para trás o calor de seu beijo na testa, um gesto que a marcara mais que qualquer ameaça. "Ele não pode te salvar para sempre", dizia a mensagem, e Sofia se perguntava se aquilo era verdade, se o mundo sombrio dele a engoliria inteira. Minutos se arrastaram como horas, o jazz coreano ainda tocando baixo, uma melodia irônica contra o caos lá embaixo. Ela se levantou, as pernas fracas, e foi até a janela panorâmica, espiando a rua movimentada da Vila Madalena. Carros piscavam luzes vermelhas e azuis. Polícia ou reforços dos Yakuza? Sombras se moviam na calçada, figuras encapuzadas correndo entre os bares e grafites coloridos. Sofia pensou em sua mãe, no hospital com tubos e monitores, na vida simples que construíra com unhas e dentes. Como uma garçonete de ramen bar acabara no epicentro de uma guerra de máfias. O toque de Ji-hun ainda formigava em sua pele, um lembrete tentador do desejo que a atraíra para ali. Mas agora tudo parecia uma armadilha fatal. A porta se abriu de novo, e ela girou, o fôlego preso na garganta. Não era Ji-hun, mas uma mulher elegante de uns 30 anos, com cabelos pretos lisos e um vestido vermelho que gritava poder. Ela carregava uma arma pequena na bolsa, os olhos afiados avaliando Sofia como se fosse uma intrusa. "Você é a garota nova dele? A que ele mencionou na reunião", disse a mulher em português fluente, com sotaque coreano sutil, fechando a porta atrás de si. Seu nome era Hana, Sofia soube depois, a conselheira de Ji-hun, uma das poucas mulheres no círculo interno da máfia, responsável por lavar dinheiro através de salões de beleza na Liberdade. "Eu não sou nada dele, só uma garçonete que esbarrou no caminho errado", respondeu Sofia, recuando um passo, o corpo tenso. Hana riu, um som seco e sem humor, sentando-se no sofá com graça felina e acendendo um cigarro fino. O cheiro de tabaco mentolado se misturou ao incenso, criando uma névoa sufocante. "Todos nós esbarramos no caminho dele, querida. Mas você? Ele te trouxe aqui para o ninho. Isso é raro. Ji-hun não protege qualquer uma." Ela exalou a fumaça devagar.
os olhos fixos em Sofia, como se medisse sua fraqueza. Os Yakuza querem a cabeça dele por aquele carregamento. E agora, com você no meio, as regras da família mudam. Lealdade acima de tudo. Ou ele perde tudo, inclusive você. Sofia sentiu um frio na espinha, o dilema se instalando como uma ferida aberta. Lealdade à máfia significava segredos, sangue e uma vida de sombras. Amor por Ji-hun, se era isso que crescia entre eles, pedia que ela fugisse, protegesse sua própria sanidade e a mãe doente. Mas o desejo que sentira minutos antes, o jeito como o corpo dele se moldara ao dela, o sussurro rouco em sua orelha, aquilo aprendia como correntes invisíveis. Eu não pedi por isso. Minha vida era ruim, mas previsível. Contas, trabalho, mãe no hospital. Agora. Eu sou um alvo por causa de um homem que mal conheço. Hannah inclinou a cabeça, um sorriso sarcástico nos lábios. Mal conhece? Ele te olhou como se você fosse o sol em Seul nublado. Mas ouça, a família espera que ele case com alguém de dentro, fortaleça alianças. Uma brasileira pobre? Isso é um escândalo. Se os Yakuza pegarem você primeiro, vão usá-la para quebrá-lo. As palavras pairaram pesadas, e Sofia imaginou o pior. Sequestro, violência, o fim de tudo que amava. Ela pensou em rir, em soltar uma piada para quebrar a tensão, como fazia no restaurante com clientes chatos. Então eu sou o calcanhar de Aquiles dele? Ótimo, porque eu sou especialista em tropeçar. A mulher não riu. Em vez disso, seu telefone vibrou, e ela atendeu em coreano rápido, o rosto endurecendo. Eles brecaram o reforço. Ji-hun está encurralado no andar de baixo. Você quer ficar e virar isca, ou quer que eu te tire daqui? Sofia hesitou, o conflito rasgando-a por dentro. Fugir significava segurança, mas abandonar Ji-hun agora, depois do quase beijo, do calor que prometera mais. Seu crescimento veio em uma onda. Ela não era mais só a garota das bandejas. Algo nele a fazia querer lutar, mesmo contra o bom senso. Eu fico. Se ele veio por mim na chuva, eu volto por ele. Hannah ergueu uma sobrancelha, impressionada, e entregou a ela um casaco escuro. Corajosa ou tola? Vista isso, vamos pela saída dos fundos. Elas desceram escadas de serviço, o ar úmido e cheirando a lixo e cerveja derramada, os sons da briga ecoando como um filme de ação ruim. No porão, sombras dançavam sob luzes fluorescentes piscantes, e Sofia avistou Ji-hun pela primeira vez desde o rompimento. Ele lutava contra 2 Yakuza, o punho acertando um queixo com precisão brutal, o suor brilhando em sua camisa rasgada, revelando mais da tatuagem que serpenteava como uma promessa de perigo. O desejo a atingiu como um soco. Mesmo no caos, ele era magnético, o corpo em movimento fluido e letal, os músculos tensos sob a pele bronzeada. Um dos atacantes a viu, virando-se com um grunhido, mas Ji-hun foi mais rápido, derrubando-o com um chute. Seus olhos encontraram os dela através da fumaça, cheios de alívio e fúria. "Sofia, saia daqui!" gritou ele, a voz rouca de esforço estendendo a mão livre, os dedos sujos de sangue chamando-a. Ela correu para ele, o casaco esvoaçando, ignorando o pavor que gritava em sua mente. Seus corpos colidiram em um abraço breve, urgente, o peito dele arfando contra o dela, o cheiro de suor e adrenalina misturando-se ao perfume familiar de sândalo. "Eu não vou te deixar", murmurou ela contra seu ombro, os lábios roçando a pele quente de seu pescoço, um toque que enviou faíscas de tensão sensual pelo ar carregado. Mas o momento se estilhaçou quando Hannah gritou. "Polícia! Eles cercaram o quarteirão!" Sirenes uivavam próximas, luzes azuis invadindo as janelas sujas. Ji-hun a empurrou para trás, os olhos escuros cheios de um conflito que espelhava o dela. Amor nascente versus o peso da máfia. "Vá com ela. Eu cubro a saída. Mas, Sofia, se eu não voltar, esqueça tudo isso. Viva sua vida." As palavras doeram como uma lâmina, uma separação forçada que rasgava o laço recém-formado. Ela balançou a cabeça, lágrimas quentes escorrendo, mas Hannah a arrastou para uma porta lateral, o braço firme em sua cintura. Enquanto corriam para a noite úmida de São Paulo,
O som de algemas e gritos ecoando atrás, Sofia olhou para trás uma última vez. Ji-hun desaparecia na multidão de sombras, lutando sozinho contra o inevitável. Seu telefone vibrou no bolso. Outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Ele foi pego. E você é a próxima na lista de traição da família. O pavor a invadiu como veneno, e ela soube que a escolha que fizera acabara de selar um destino irreversível. A noite engolia São Paulo como um manto negro e pegajoso. As ruas da Vila Madalena agora um labirinto de sirenes uivantes e luzes piscantes que cortavam a escuridão. Sofia corria ao lado de Hannah, o casaco escuro colado à pele suada, o coração martelando como um tambor de guerra. O ar cheirava a asfalto molhado e fumaça de escapamento, misturado ao pavor que a sufocava. Atrás delas, o clube fervilhava de caos, gritos em coreano e japonês, o estalo seco de portas sendo arrombadas pela polícia. Ji-hun. Preso. A ideia a rasgava por dentro, como se uma parte dela tivesse sido arrancada junto com ele. A mensagem no celular queimava em seu bolso. Ele foi pego. E você é a próxima na lista de traição da família. Traição. Pelo quê? Por um toque roubado, por um quase beijo que prometera mundos inteiros. Hannah as guiou por becos estreitos, longe das luzes azuis que varriam o quarteirão, até um carro discreto estacionado atrás de um grafite desbotado. Entre, rápido. Não temos tempo para lágrimas, murmurou a mulher, os olhos afiados varrendo as sombras. Sofia obedeceu, deslizando para o banco de trás, o couro frio contra suas coxas expostas pelo uniforme amarrotado. O motor rugiu à vida, e elas aceleraram para o subúrbio, deixando o epicentro da briga para trás. O que aconteceu com ele? Ele. Ele está bem? Perguntou Sofia, a voz rouca, as mãos trêmulas apertando o colar de estrela como um talismã. Hannah dirigia com precisão cirúrgica, as unhas vermelhas tamborilando no volante. Ji-hun é duro na queda. A polícia o levou para interrogatório. Suborno, importação ilegal, o de sempre. Mas a família. Eles acham que ele te usou como distração, que você é uma fraqueza. Regras antigas. Nada de laços fora do círculo. Sofia encostou a testa no vidro embaçado. O mundo borrado lá fora se misturando às lágrimas quentes que escorriam. Sua mente voltava ao porão, ao corpo dele pressionado contra o dela em um abraço fugaz, o suor salgado em sua pele, o pulsar urgente de seu coração ecoando no dela. Aquele desejo, cru e inegável, agora parecia uma maldição. Eu não sou fraqueza. Eu sinto algo por ele. Algo real, Hannah. Ele me contou sobre Seul, sobre o pai que o forçou a isso. É mais que negócios sujos. É uma prisão que ele odeia. Hannah riu baixinho, um som amargo que cortou o silêncio do carro. Todos nós odiamos, querida. Eu vim para cá há 10 anos, fugindo de um casamento arranjado na Coreia. Ji-hun me salvou. Me deu um lugar. Mas ele carrega cicatrizes mais profundas. Perdeu a mãe para rivais quando era garoto, jurou nunca se apegar. Até você. Agora veja o estrago. O carro parou em um motel discreto na periferia, um daqueles lugares com neon piscante e quartos que cheiravam a mofo e desinfetante barato. Hannah pagou em dinheiro, sem perguntas, e elas entraram em um quarto apertado com cama de solteiro e uma TV velha chiando novela. Fique aqui esta noite. Eu volto ao amanhecer com notícias. Se a família te achar, vão te culpar pelo caos. E pior, vão te usar para dobrá-lo. Sofia assentiu, o corpo exausto desabando na cama, mas o sono não veio. Em vez disso, memórias a atormentavam. O primeiro esbarrão na chuva, os dedos dele em seu pulso, quentes e possessivos. O ramen compartilhado, o joelho roçando o dela sob a mesa, enviando faíscas de calor pelo ventre. Ji-hun não era só o chefe da máfia. Era um homem quebrado, vulnerável sob a armadura de ternos e tatuagens, e aquilo a fazia amá-lo mais, mesmo que doesse. Horas se arrastaram, o relógio marcando 3 da manhã quando a porta rangeu. Sofia se sentou de supetão, o coração na garganta, mas era ele, Ji-hun, despojado do terno habitual, vestindo uma jaqueta surrada e calça jeans que o faziam parecer quase comum.
Seu rosto estava machucado, um corte na sobrancelha latejando, mas os olhos escuros brilhavam com uma urgência feroz. Sofia, murmurou, fechando a porta e trancando-a, o peito arfando como se tivesse corrido a noite toda. Ela se levantou correndo para ele, os braços envolvendo seu pescoço em um abraço que doía de tanta necessidade. O corpo dele era sólido, quente, cheirando a noite e a algo metálico. Sangue. Mas o alívio a invadiu como uma onda. Você escapou? Como? Eu pensei. A mensagem disse que te pegaram. Ele a apertou contra si, as mãos grandes subindo pelas costas dela, traçando a curva da espinha com uma lentidão que era pura tortura sensual. Suborno. Meus contatos na polícia me soltaram com uma história furada. Mas a família. Eles me traíram, Sofia. Acham que eu priorizei você sobre o código. Meu tio, o segundo em comando, quer minha cabeça. Ou a sua, para me ensinar. Seus lábios roçaram a têmpora dela, um beijo leve que enviou arrepios pela nuca. O hálito quente misturando-se ao dela. Ela se afastou o suficiente para olhar em seus olhos, as mãos emoldurando o rosto barbado, sentindo a aspereza da barba por fazer sob as palmas. Então por que veio aqui? É suicídio, vá embora, Ji-hun, deixe essa vida. Ele riu, um som rouco e sem alegria, inclinando a testa contra a dela, os narizes se tocando em uma intimidade que fazia o ar crepitar. Porque eu não posso. Você me acordou, Sofia. Toda essa merda, os carregamentos, os yakuza, a prisão dourada, era vazia. Mas você, seu riso sarcástico no restaurante, o jeito como morde o lábio quando está nervosa, o calor do seu corpo contra o meu no porão. Eu te quero mais que tudo isso. Seus dedos desceram para a cintura dela, puxando-a mais perto, os quadris se alinhando em uma pressão sutil que a fez prender a respiração, o desejo florescendo como fogo lento no ventre. Ela sentiu a rigidez dele contra sua barriga, um lembrete cru da atração que os unia, e gemeu baixinho, os lábios se abrindo em convite. E se eu disser que sinto o mesmo, que eu lutaria por nós, mesmo com medo? O beijo veio então urgente e faminto, as bocas se fundindo em um dança de línguas e suspiros, as mãos dele enredando nos cabelos dela, inclinando sua cabeça para aprofundar o contato. O quarto girava, o mundo reduzido ao gosto salgado dele, ao pulsar de seus corpos pressionados, as roupas uma barreira fina que implorava para ser removida. Mas ele se afastou primeiro, ofegante, os olhos escuros nublados de emoção. Eu tenho um plano. Meu tio planeja um encontro amanhã na Liberdade, para limpar a traição. Vou confrontá-lo, revelar que o carregamento sumido foi obra dele. Um golpe interno para me derrubar. Mas preciso de você longe, segura. Se der errado, fuja para o interior com sua mãe. Eu te encontro depois. Sofia balançou a cabeça, os dedos traçando a tatuagem visível no colarinho aberto dele, sentindo o calor da pele sob o tecido. Não sem você. Eu vou com Hannah, vigiar de longe. Se precisar, eu entro. Por nós. Ele hesitou, a vulnerabilidade crua em seu rosto, mas assentiu, selando o pacto com outro beijo. Mais suave, cheio de promessas. O desejo ainda queimava, os corpos entrelaçados na cama estreita, toques hesitantes explorando curvas e músculos, o ar espesso de tensão sensual e urgência. Mas o telefone dele vibrou, quebrando o encanto. Uma mensagem de um aliado. O tio sabe do motel. Estão vindo. Ji-hun se levantou, puxando-a consigo, os olhos flamejantes. Hora de decidir. Lutamos juntos ou eu te mando embora agora? O dilema pairava. O clímax se aproximando como uma tempestade inevitável. A porta do motel rangeu como um aviso final, e Ji-hun puxou Sofia para si, o corpo dele uma muralha contra o inevitável. O ar no quarto apertado estava carregado de tensão. O cheiro de mofo, misturando-se ao suor e ao perfume residual de sândalo que emanava dele. Seus olhos escuros, flamejantes de determinação, encontraram os dela, e por um segundo o mundo parou. Só eles dois, corações batendo em uníssono, o calor de seus corpos pressionados enviando ondas de desejo que combatiam o medo. Eu não vou te mandar embora,
murmurou ele, a voz rouca roçando sua orelha como uma carícia proibida. Mas se sairmos agora é tudo ou nada. Você confia em mim? Sofia assentiu, os dedos entrelaçados nos dele, sentindo a aspereza calejada de sua palma contra a maciez da sua. Confio. Mas se for para lutar, que seja por nós, não por essa família que te prende. Eles saíram pela janela dos fundos, o ar noturno de São Paulo úmido e opressivo, carregado de sirenes distantes e o zumbido de insetos. Hannah esperava no carro, o motor já ronronando, e eles mergulharam na noite, acelerando em direção à liberdade, onde o encontro do tio de Ji-hun aconteceria em um armazém escondido atrás de lojas de eletrônicos coreanos. O plano era simples, mas arriscado, confrontar o traidor com provas que Ji-hun havia reunido em segredo. Gravações de chamadas que provavam o roubo do carregamento pelo próprio tio, um golpe para usurpar o poder. Enquanto o carro cortava as ruas esburacadas do subúrbio, Sofia sentia o joelho dele roçando o seu no banco de trás, um toque inocente que reacendia o fogo lento no ventre dela. "Lembra do ramen que dividimos?" sussurrou ele, inclinando-se para perto, o hálito quente em seu pescoço. "Aquele foi o primeiro gosto de normalidade que eu tive em anos. Com você, eu quero mais disso, sem sombras." Ela sorriu, um riso leve e nervoso escapando, aliviando a pressão no peito. "Então pare de ser o grande chefe e seja só o Ji-hun que tropeça em garotas na chuva. Eu te ensino a pedir delivery sem capangas." Ele riu baixinho, o som vibrando contra sua pele, mas o humor se dissipou quando o armazém surgiu à frente. Uma estrutura cinzenta iluminada por lâmpadas amareladas, guardas armados na entrada. Hannah parou o carro em uma rua lateral, e Ji-hun beijou Sofia rapidamente, os lábios firmes e urgentes, roubando um pedaço de calor antes da tempestade. "Fiquem aqui. Se eu não voltar em 10 minutos, corram para o hospital com sua mãe. Eu deixo tudo arranjado." Ele saiu, a jaqueta esvoaçando como asas de um corvo, desaparecendo nas sombras. Sofia observava pela janela embaçada, o coração apertado, enquanto Hannah checava o telefone. Minutos se arrastaram, o silêncio quebrado apenas pelo tic-tac do relógio do carro. Então, tiros, curtos e secos, ecoando como fogos de artifício errados. Sofia prendeu a respiração, o pavor subindo como bile. De repente, o caos irrompeu. Homens saíam correndo do armazém e Ji-hun emergiu, arrastando o tio pelo colarinho, uma pistola na outra mão. O tio, um homem de meia-idade com o rosto marcado por cicatrizes, cuspiu sangue no chão. "Traição! Ele planejou tudo para me culpar!" gritou o homem. Mas Ji-hun ativou o gravador em seu bolso, a voz do tio ecoando clara. Confissões de sabotagem, alianças com os Yakuza. Os guardas leais hesitaram, o ar carregado de dúvida e pólvora. "Já acabou, tio. A família vai saber a verdade. Eu saio, levo o que é meu e deixo o resto para você, mas se tocarem nela..." Ji-hun apontou para o carro, os olhos encontrando os de Sofia através do vidro, uma promessa feroz neles. O tio riu, um som gorgolejante e maligno. "Você acha que pode fugir? A família não libera traidores, e ela é o seu calcanhar." Mas antes que pudesse agir, Hannah saiu do carro, arma em punho, atirando no ar como aviso. "Basta. Ele tem as provas. Deixem-no ir, ou eu espalho tudo para a polícia." O impasse quebrou. Os homens recuaram, e Ji-hun algemou o tio com cordas improvisadas, entregando-o aos leais que mudavam de lado. Ele correu de volta ao carro, o rosto suado e machucado, mas vitorioso. "Está feito. Eu denuncio o tio anonimamente. A máfia se limpa sozinha. E nós sumimos." Eles aceleraram para longe, o amanhecer tingindo o céu de rosa sobre a cidade exausta. No banco de trás, Ji-hun puxou Sofia para seu colo, os braços envolvendo-a como um escudo, os lábios traçando beijos suaves em seu pescoço, o corpo dele relaxando pela primeira vez contra o dela. O desejo renascia, lento e profundo, mãos explorando com urgência contida, o calor de sua pele sob a jaqueta, suspiros misturando-se ao ronco do motor. "Eu te amo", confessou ele, a voz baixa e crua,
os dedos entrelaçando nos dela sobre a barriga dela. E vou te dar uma vida sem isso tudo. Mas o twist veio como um raio. No hospital, ao lado da cama da mãe de Sofia, Ji-hun revelou o último segredo. Ele havia transferido uma fortuna, contas ocultas de anos de negócios, o suficiente para curar Dona Maria e dar a Sofia uma casa própria longe das sombras. Eu sumo por um tempo, para despistar os resquícios, mas volto, com um nome novo, uma vida limpa. E isso. Ele tocou a barriga dela gentilmente, os olhos se arregalando ao sentir algo que ela mesma descobrira na confusão da noite. Um teste positivo escondido no bolso. Nosso filho. Eu não volto como chefe. Volto como pai. Sofia chorou, rindo entre lágrimas, o corpo se moldando ao dele em um abraço que selava tudo. Meses depois, ele sumiu de verdade. Uma carta, uma foto de Seul sob o sol, prometendo retorno. Ela pegou a fortuna, o filho crescendo em sua barriga e uma nova vida na calmaria do interior paulista. O chefe da máfia coreana nunca mais voltou como antes, mas Ji-hun renasceu nas noites quietas, um sussurro de amor eterno no vento. E Sofia, forte e renovada, soube que o esbarrão na chuva fora o destino disfarçado de acidente.